É por isso, porque as coisas eram muito mais baratas, né? Se o pão é 9 centavos, pô, é essa a proporção ali. Então vamos lá? Bom, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre quanto as coisas vão custar lá no futuro, né, em 2065, porque muita gente faz investimento pensando nisso, mas também vamos dar uma olhada em como a inflação evoluiu e mudou muito, né, o poder de compra do dinheiro ao longo dos últimos anos no Brasil. Então, começando com essa tabela aí, mas se liga, a gente teve um aumento de mais ou menos 708% dos preços aí em 30 anos do Plano Real, né? Custava R$1 lá atrás, hoje custa R$8. Isso aqui você pode utilizar os dados da calculadora cidadã, que eu já mostrei aqui em outros vídeos, para corrigir qualquer coisa, você consegue encontrar lá. E quando a gente pega a inflação, existem muitas dúvidas hoje sobre como ela funciona, né? Quem calcula, se o governo está fraudando a inflação ou não, se esse número pode ser ainda maior, né, Raul? Talvez esses números sejam até mais altos do que isso. Mas se você pega para olhar no horizonte de longo prazo, eu garanto que quem viveu nessa época vai dizer que os preços eram mais ou menos esses mesmos, né? Então quando você puxa aqui na memória, tudo isso, esse número que eu utilizei aqui, que eu fiz as correções, foi corrigido pelo IPCA. Se você der uma olhada, você vai perceber que os números eram mais ou menos esses mesmos daquela época, né? É claro que cada região vai ter uma divisão, mas quando a gente olha a longo prazo, tá certo ou não tá essa inflação? Fala aí pra mim. Não foi mais ou menos isso que custava lá atrás? Então você vai perceber aí, você pode verificar, né? Quem tem mais de 30 anos de idade aí. Então, quem calcula a inflação hoje no Brasil é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, dentro do IBGE, você tem um número gigantesco ali de funcionários públicos. Não necessariamente eles obedecem, né, aquilo que o governo federal quer. Então, se o Bolsonaro ganha a eleição, ou se o Lula ganha a eleição, eles até podem pressionar e podem colocar os dirigentes ali do Instituto. Isso faz sim pressão, inclusive existiram algumas matérias feitas, né, há 2 anos atrás, 1 ano atrás, que mostravam que o governo federal estava tentando intervir no IBGE para tentar modificar alguns números ali. Então, se você pesquisar aí, você vai encontrar servidores do IBGE fazendo uma denúncia disso, né? E o que define a cesta do que vai ser pesquisado nos preços do IBGE é a pesquisa de orçamentos familiares. Então, eles vão analisar ali, né, quanto que as famílias gastam em cada tipo de item e o peso que aquele item tem no bolso das famílias. É por isso que vai dar uma diferença, porque muitas vezes se você não consome aquilo que está ali, naquela média, né, muito próximo daquele volume, você não vai conseguir fazer o IBGE ser regular, né, na sua vida. Por exemplo, uma pessoa que é vegetariana, por exemplo, ela vai ter uma pesquisa de inflação completamente diferente de uma pessoa que come mais carne. Uma pessoa que come carne vermelha todos os dias, ela vai ter uma pesquisa de inflação diferente um pouco de quem mescla com ovo, frango, né, e outros produtos ali de origem animal. Então é muito difícil chegar num balanço específico disso. Quantos preços são coletados por mês? Em média, 430 mil preços aí que são coletados.